Olá! Hoje a gente veio conversar sobre um assunto bem legal, que tá bem falado ultimamente, que é sobre o lipedema, tá? Muitas pessoas ainda não sabem direito do que se trata, o que é o lipedema, confundem lipedema com celulite, ou com aquele aspecto mais fibroso ali da pele, como se fossem várias celulites em membros inferiores, mas eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês do que se trata essa doença, tá? O lipedema, ele vem sendo melhor falado depois de 2018 para cá, aonde ele foi caracterizado mais como uma doença e as pessoas acabam tendo uma percepção de que muitas mulheres, principalmente, acabam tendo um tecido gorduroso mais acumulado na região de bumbum, na região de coxas e acham que às vezes é só celulite, mas são aquelas mulheres que às vezes acabam tendo muita dor nas pernas, muito inchaço, muitas vezes formam manchas roxas na perna sem nem saber porquê. E aí, quando a gente caracterizou melhor o lipedema, a gente consegue observar que aquilo ali não é só celulite, que sim é o lipedema. Então, o lipedema, ele é uma doença inflamatória crônica do tecido gorduroso, em que geralmente vai ter esse tecido gorduroso de uma forma mais inflamada do que o habitual, e ele é diferente da obesidade, ele é diferente de uma gordura tradicional. Ela pode se acumular mais tanto nos membros inferiores, na região ali de bumbum, de glúteos, né, de coxas, ela pode chegar até a panturrilha e ela também pode se depositar na questão dos membros superiores, tá? É mais comum a gente visualizar principalmente no processo dos membros inferiores e são aquelas mulheres em que às vezes quando elas acabam tendo até na região da panturrilha, elas podem observar que elas fazem como se fosse um garrote. Na região ali do tornozelo, a gordura ela acaba parando ali e o pé fica normal. Então, geralmente, além da questão do tecido gorduroso de acúmulo anormal nessas regiões, a gente pode ter associado dor na palpação dessa região de perna, por exemplo, na região de coxa. Posso ter manchas roxas, que a gente chama de equimose, né, nessas regiões. Posso ter mais retenção de líquido. Então, é um tecido fora do padrão de distribuição anormal e que normalmente ele acaba tendo um fator hormonal associado. E esse fator hormonal associado, ele pode ser o quê? Geralmente ele vem desencadeado num processo de aumento de estrogênio da mulher, que pode ser a gestação, pode ser a menopausa, pode ser o processo em que a mulher entra na puberdade, que a gente chama, e aí isso faz com que essa distribuição aumentada ali de estrogênio também faça com que a mulher acumule de forma anormal esse tecido gorduroso e ele fica fibrosado, com aspecto de celulite. E muitas vezes a questão desse lipedema, por ser doloroso, ele acaba sendo mais diferente da celulite em si, porque celulite é um fator um pouco mais estético que não necessariamente tem a ver com dor, enquanto que o lipedema ele tem muito mais característica associada a desconforto, dor e roxinhos ali nessas regiões de perna, né, de membros superiores também. Geralmente, o que a gente pode fazer para melhorar esse perfil, né? Se a pessoa ela tem um tecido gorduroso aumentado de distribuição geral, então se ela está em sobrepeso, em obesidade, normalmente emagrecer faz com que a gente já melhore um pouquinho desse perfil do tecido gorduroso. Então, a gente vai tentar emagrecer, uma proporção de peso de 10 a 15% do peso ajuda bastante, mas muitas vezes a pessoa ela emagrece no geral e naquela região em que tem esse tecido gorduroso distribuído de forma normal, ela acaba mantendo ainda gordura e dor local. Então, a gente precisa associar terapêuticas antioxidantes, anti-inflamatórias para ajudar nesse processo. E esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios naturais, eles podem ser feitos tanto através de uma suplementação via oral, vou usar o exemplo, então, por exemplo, do ômega 3, que ele é um anti-inflamatório natural, que ele pode ser utilizado, magnésio, ele também ajuda no relaxamento muscular, ele ajuda a aliviar um pouquinho de dor, ele pode ser utilizado, são algumas opções, mas também existem opções que além do oral, elas podem ser feitas via injetável, que vão ajudar bastante no processo de desinflamar, de diminuir as toxinas inflamatórias, de diminuir a dor e melhorar o processo de pele. Então, por exemplo, eu vou citar nomes aqui, tá? A gente pode utilizar coenzima Q10 como antioxidante natural, a gente pode estar utilizando a parte do ácido lipóico como um antioxidante potente, ele existe via oral e via injetável, existe a opção da vitamina C, que via injetável acaba podendo ser utilizada em doses maiores com uma potência antioxidante melhor, existe a opção do resveratrol, que também pode ser usado
usado oral ou injetável, melhorando a inflamação corporal. Existe a opção dos tocotrienóis de urucum, que também ajudam nesse processo de melhora do tecido gorduroso, de anti-inflamação. O próprio Morosil, que ele é um ativo derivado da laranja moro, em que ele vai ajudar no processo de melhorar o tecido gorduroso, diminuir o tecido gorduroso, tanto via oral quanto via injetável, pode ser utilizado e melhora muito esse aspecto de pele, de dor, do lipedema, desse tecido gorduroso. Então existem inúmeras opções, a cafeína, a citrulina, a arginina, são vários suplementos que existem no processo oral e injetável, mas que ajudam bastante no processo de desinflamar, que é a ideia como um todo. Então a gente pode utilizar suplementos via oral anti-inflamatórios, suplementos injetáveis anti-inflamatórios, emagrecer quando o paciente ele está acima do peso, vai ajudar a melhorar esse perfil inflamatório do tecido gorduroso. Além disso, a gente pode fazer atividade física. A atividade física ela vai ajudar nesse processo também de desinflamar e vai ajudar na drenagem linfática, né, nessa diminuição da retenção de líquidos. A gente pode utilizar terapêuticas manuais de drenagem linfática para tentar melhorar a retenção de líquido também de membros inferiores, ajudando a reduzir dores, que é interessante também para a questão do lipedema. E o próprio uso de meias de compressão elástica pode ser interessante. Então, às vezes, a mulher que tem muita retenção, muito inchaço, né? Ela pode usar meia de compressão, isso pode ajudar. Alguns casos, os diuréticos também podem ser associados e ajudar nesse processo. Então, a gente tem diversas terapêuticas. E quando a gente fala de uma alimentação, a dieta que mais foi comprovada que ajuda no processo de melhora do lipedema é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta em que existe um teor muito baixo de carboidrato nessa alimentação, com mais teor voltado para gorduras, principalmente gorduras boas, gorduras saudáveis. Então a gente acaba tendo uma redução importante do uso de carboidratos na dieta cetogênica, mas melhora bastante o perfil de aspecto do lipedema, o aspecto de pele, a dor, melhora muito. Então a associação desses fatores, considerando que o lipedema é uma doença crônica, inflamatória, tanto do tecido gorduroso, que pode se acometer tanto em membros inferiores quanto membros superiores, é interessante a gente entender que vai ter que tratar pro longo da vida, né? Quando existe um acúmulo desordenado, exagerado, que o tratamento clínico com as terapêuticas que a gente sugeriu não forem o suficientes, muitas vezes é importante apelar para o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico, normalmente, ele é baseado em lipoaspirações no tecido gorduroso acumulado, né, nos membros tanto inferiores ou superiores, que vão ajudar a diminuir dor, a diminuir aquele aspecto mais fibroso do tecido gorduroso e da pele. Então, a associação de dieta anti-inflamatória, principalmente dieta cetogênica, exercícios físicos, drenagem linfática, uso de meias de compressão, uso de diuréticos quando necessários, né? E associar principalmente suplementações anti-inflamatórias, sejam elas via oral ou via injetável. Além de tudo, emagrecer quando o paciente está em sobrepeso ou obesidade vai melhorar muito, tanto o aspecto da pele, o aspecto de dor, o aspecto daqueles roxos da perna, dos membros inferiores, e melhora muito a qualidade de vida dessa paciente com lipedema. Então, se você tem alguma questão relacionada a isso, vamos começar a colocar em prática esses ativos, essas situações já orientadas, que vai ajudar muito, muito, muito.